Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Atos. Capítulo 5, versículo 11. Atos 5, 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham no leito, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro e até das cidades circunvizinhas. O versículo 15 diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. A palavra ela nos mostra que Deus, mesmo depois já da morte de Jesus Cristo, ressurreição, e ele foi embora, ele deixou um Espírito Consolador, o Espírito Santo, ao qual foi se apossando. Se você for ver a história, se você for ver o livro de Atos, capítulo 1 tem a introdução e a ascensão de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e Jesus vai embora, né? Aí, lá no versículo 5 do 1 de Atos diz: Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. No capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Depois, no capítulo 2, versículo 14, o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, onde mais de 3.000 almas se converte. E aí, a cura do coxo e o discurso de Pedro no templo. E aí vem Pedro e João perante o Sinédrio. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E aí depois vem essa parte que nós lemos, que está no capítulo 5, versículo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Por que eu venho falando do primeiro capítulo até o 5º capítulo e versículo? Eu vim tendo que abrir a Bíblia, porque eu sou ruim para guardar e para falar bonito, igual aqueles pregadores que dizem lá em livro tal, no livro tal, no capítulo tal, versículo tal. Eu não tenho esse dom, se é dom ou habilidade, eu não tenho.
Mas uma coisa eu posso dizer para você, que aquele que a morte não venceu, a cruz não parou ele, a pedra do sepulcro não prendeu ele foi para a glória, teve a ascensão, ele foi para junto do Deus Pai, mas ele disse para os discípulos: vos enviarei um outro Consolador. E lá no capítulo 2 de Atos, esse Consolador desce, mas quando ele desce não é só para consolar, ele não desce só para dar uma animada na galera, não. Ele desce, com ele desce poder, com ele desce unção, com ele desce virtude, se é que você me entende. Pedro é tomado, os discípulos são tomados, são visitados e cheios da presença de Deus, e não só cheio da presença de Deus, porque ser cheio da presença de Deus e ser cheio por ser cheio não tem efeito nenhum. A presença de Deus vem sobre eles ao ponto de onde eles chegarem, enfermos serem curados, atormentados serem libertos. Como o diabo respeitava a Jesus, o diabo começou a olhar e ver em Pedro, ver nos outros discípulos, sabe o que? A presença de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus sobre eles, glória a Deus, ao ponto de deitarem enfermos, deitarem os coxos, deitarem os doentes, moribundos à beira da morte, deitarem nas ruas, deitarem nas valetas, porque quando Pedro e os discípulos passassem, até a sombra curava. Sabe o que quer dizer isso? Não era a sombra de Pedro que curava, mas era o que estava sobre Pedro. Hoje a palavra está dizendo, se você crer, esse mesmo Espírito, essa mesma unção, essa mesma virtude, pode descer na tua casa, pode descer na tua vida, pode descer sobre o teu corpo agora, se você crer. E se você crer, o Senhor pode te libertar agora, e na tua vida o nome dele ser glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. Você não está me assistindo à toa, você não está ligadinho nessa live à toa. O Senhor tem bênção, o Senhor tem milagre, o Senhor tem cura, o Senhor tem porta aberta. E se você crer por essa palavra, em nome do Senhor Jesus, Deus passa aí agora e tira as dores de cabeça, dores de coluna, dores nas pernas, problemas cardíacos, circulatórios. Se você crer, receba a tua vitória, pois não é a minha sombra que te cura, mas a unção que está sobre mim vai passar aí agora, e você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus, aleluia. Agora tem um porém. Os tradicionais, os sacerdotes da época não gostavam da manifestação do poder de Deus. Eu já apanhei muito nessa vida ministerial que eu tenho, que eu levo, pelos atos proféticos, por crer na unção. E a unção, ela não é aquela unção quadradinha, que eu tenho que fazer assim, assado, não. A unção de Deus que vem sobre a minha e sobre a tua vida, às vezes vai manifestar e vai descer onde você menos espera. A unção de Deus um dia desceu sobre a minha vida, quando meu carro quase capotou na estrada, e virou, e deu 2 voltas, e bateu na guia do acostamento, e quase virou. E eu clamei a Jesus, não sei como, questão de segundos, a unção me livrou, a presença de Deus me livrou, o Espírito Santo, o Espírito Consolador que Jesus prometeu aos discípulos. Quando você entender que você não está sozinha, que você não está sozinho, e quando você entender que nas mãos daquele que crê como os discípulos, eles foram os primeiros discípulos, mas nós também pela fé somos discípulos de Cristo, e a unção que estava nas mãos deles está sobre as tuas também. Glória ao nome santo do Senhor. Você não vai mais sofrer na unha do mal, não vai mais sofrer na unha do inimigo da tua alma, do diabo, porque a unção, você vai tomar posse da unção, e você vai usar dessa unção para o diabo bater em retirada, sair da tua presença, sair da tua vida, e sobre ti, sobre a tua casa, sobre o teu corpo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas os tradicionais,
os fariseus, os hipócritas, eles não gostam disso. Já não gostavam naquela época. Eu já fui chamado de semideus. Fiquei triste na hora, mas depois Deus falou comigo, podem te chamar do jeito que for. Me chamaram de Beelzebu, de demônio, por fazer milagres, por operar maravilhas. Não vão te chamar de semideus? E aí Deus colocou paz no meu coração. Peraí, filho de peixe, peixinho então? Que Deus possa agir através da minha vida. Olha o que diz a palavra aí no versículo 12. Você que está chegando agora, capítulo 5 de Atos 12. Olha o que diz. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. As mãos dos discípulos, se era estendida, havia cura. Se era imposta na cabeça de alguém, havia milagre. Quando você acreditar, deixa eu falar uma coisa para você. Nós só temos a unção que atraímos. E se respeitamos essa unção. Hoje o Espírito Santo de Deus, por essa palavra, está dizendo, quero te dar desse poder. Quando a dor vier, você não precisa ligar para ninguém não, ligar para pastor, ligar para o padre, para o bispo, para o ancião, não, você depende de Deus, e a mesma unção que veio sobre os discípulos, tu és uma discípula, tu és um discípulo de Deus, e olha, por esta palavra, Deus está tocando meu coração para fazer prova. Hoje nós vamos orar, eu vou ungir minha mão aqui, se você não tem do azeite, não precisa não, mas você vai levantar a tua mão, nós vamos apresentar, e Deus vai te curar por esta palavra hoje. Deus vai te libertar hoje. Você vai levantar as tuas mãos. Quando teu filho chegar, você vai pôr a tua mão. Ele dormindo, ele não aceita, acordado, deixa ele dormir, passa a mão no cabelo dele, passa a mão na cabeça dele e diz, meu filho é um homem de Deus, meu filho está liberto, meu filho está curado. Profetiza, pois a unção de Deus virá sobre ti, descerá sobre ele, e Deus fará a obra por completo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente fica procurando unção em muitos lugares. Os discípulos, teve um momento que Jesus falou assim, até quando vocês serão incrédulos? Porque vai chegar um momento que eu não vou estar com vocês. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu quero dar unção para vocês. Eu quero dar autonomia pelo poder que há no meu nome, pelo poder e virtude que há no meu espírito, para que você possa fazer até obras maiores do que as que eu faço. E aí, quando ele estava para ir embora, ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Espírito Consolador. Do livro de Atos, capítulo 2 em diante, o Espírito Santo de Deus começa a fazer obras lindas, lindas. Até o maior perseguidor da igreja, que era Saulo na época, caiu do cavalo, a unção derrubou ele, glória a Deus, a unção fez ele ficar cego, glória a Deus, a unção mudou o pensamento, o caráter de Saulo, aliás, mudou até o nome dele para Paulo. Hoje o Senhor está dizendo nesta noite, se você crer, a unção vai entrar para mudar tudo, para mudar a história, para mudar a situação do casamento, a unção entra para abrir porta, a unção entra para libertar, para curar, a unção vem com salvação, e a obra é completa na tua vida em nome do Senhor Jesus. Está aqui o azeite. Os tradicionais usam isso aqui. Na época usavam, mas tinha o dia certo, a hora certa, o momento certo. Porque assim, porque assado, porque tem que ser. Não. O Jesus ao qual eu estou anunciando aqui, por esta palavra, é um Jesus que quebrava protocolo. Ele era bagunceiro? Não. Mas o céu não age, olha aqui para o meu braço. O céu não age conforme o tempo do ponteiro do teu relógio. O céu não age conforme o que você acha ou deixa de achar.
O céu não age com doutrinas humanas. O céu não age com usos e costumes. O céu age conforme a palavra, e a palavra mostra aqui que Deus deu tanta unção a eles, que a mão deles, aonde era tocada ali, era cheia de unção, aleluia, pelas mãos dos apóstolos, o povo via sinais, o povo via prodígios, o povo via maravilhas, o povo levava os enfermos, aliás, nem só as mãos, mas até na sombra de Pedro, na sombra dos discípulos, havia unção. Pedro tinha poderes sobrenaturais? Não, era unção que estava sobre Pedro. O Senhor está dizendo: eu quero te dar unção, porque se você tiver unção, onde você for, eu vou contigo para te dar vitória. E tem pessoas agora doentes, tem pessoas agora acamadas, tem pessoas agora com dores, tem pessoas agora viciadas, que estão aí. Você está me assistindo e está se drogando, você está me assistindo e está aí, no cigarro e no café. Você vai clamar a Deus comigo agora, e a unção que está me visitando aqui, é a unção que vai te visitar aí. Você crê que Deus pode pôr nojo das drogas, nojo da bebida alcoólica, nojo da jogatina? Deus pode libertar o teu marido hoje, teu filho. Você crê? Você acredita? Eu venho falar de uma palavra, de uma história que não é dos quadrinhos da Turma da Mônica, não. É a palavra, e pela palavra você vai ser cheio da unção. Aleluia! A autoridade da palavra vem sobre mim, mas vai decair sobre ti também. E o diabo vai ter que respeitar, porque tu és uma mulher de Deus, um homem de Deus. A enfermidade vai embora e no lugar vai ter saúde. A guerra vai embora e no lugar vai ter paz. Aleluia! A tristeza vai embora e no lugar vai ter alegria. É a unção. Vamos buscar a unção, e na nossa vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Como eu vinha falando, havia muitas, nós vamos orar agora, muitas restrições e muito cerimonialismo para usar o óleo da unção. Pois eu vou desafiar a tua fé hoje. Eu vou ungir as minhas mãos e pela fé eu estou te ungindo. Minhas mãos chegam a estar queimando, é a unção de Deus, glória a Deus. Você que está me assistindo, você pode ver, eu não consigo ser igual aos irmãos que pregam aqui, nas outras lives. Respeito muito, tenho amor e carinho por eles. Mas um dia Deus usou alguém, porque eu estava chateado, e eu queria parecer um pouquinho com o irmão Rodrigo, eu queria parecer um pouquinho com o irmão N, eu queria parecer um pouquinho com os irmãos que pregam a palavra na Cristã Apostólica. E um dia Deus usou de uma irmã e disse: Tiago, eu sou Deus, não sou Deus de formas. Eu não pego e faço servo meu numa forma, ponho lá a massa, faço, daqui a pouco jogo a massa na mesma forma e faço outro servo. Não, eu ajo com formas. Então Deus tem forma de agir na vida do irmão N e usar da vida do irmão N. Deus tem forma de agir na vida do irmão Rodrigo e usar a vida do irmão Rodrigo de uma forma, mas por misericórdia Deus me usa desta forma. E hoje eu vou orar aqui, de pé, e eu vou olhar nos teus olhos. Você vai levantar a tua mão, se você quiser tocar no teu celular, na tua televisão, se você quiser tocar na minha mão. Agora tem que ficar provado, quando nós somos homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, tem que ficar provado que nós não estamos na igreja meramente por conta da religião, não por ter um costume, não, nós temos uma tradição. Não, eu estou falando de um Jesus que quebra a tradição, eu estou falando de um Jesus que quebrou costumes, eu estou falando de um Jesus, aleluia, que não tem parâmetros humanos para que ele opere. Não, ele age quando quer, ele opera quando quer, ele faz da maneira que quer. E hoje o Senhor, aleluia, ele vem por esta palavra que foi pregada, me dar dessa autoridade. Ele quer te curar, ele quer libertar, ele quer abrir porta, ele quer passar com a unção dele aí na tua casa, aleluia, e você vai cantar hoje.
o hino da vitória. Glória a Deus, aleluia. Estenda a tua mão assim, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória, 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 glória. Pai, da mesma unção que estava sobre os discípulos, Pai, sobre os apóstolos, Pai, tu podes dar a mim também, Pai, tu podes dar a tua filha também, ao teu filho também, Pai. Tem pessoas agora acamadas, tem um ente querido dessa irmã, desse irmão que está dentro de uma UTI, dentro de uma CTI, Pai, e não tem Covid-19, não tem câncer, não tem AIDS, não tem tuberculose, não tem diabetes, não tem problema nos ossos, não tem problema cardíaco, não tem nada que é maior que a tua unção, Pai. Onde a tua unção passa tem cura, onde a tua unção passa tem libertação. Igreja, olha aqui para minha mão, porque pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e essa palavra que foi pregada, eu sinto a unção de Deus aqui agora, e eu profetizo sobre a tua vida, a unção te cura, a unção liberta, a unção da paz na tua casa, a unção opera maravilhas aí dentro do teu lar, aleluia. A mesma unção que me toma aqui, é a unção que vai fazer você dormir essa noite, é a unção que vai te dar paz, para você resolver as tuas situações. Você está sem cabeça, você está sem nervos, você está com os nervos à flor da pele, o Senhor está dizendo, recebe da minha unção, recebe da minha unção, recebe da minha unção, porque eu te dou vitória em nome do Senhor Jesus.